Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Muito bom dia, Caxias do Sul, muito bom dia, Serra Gaúcha. Está no ar o Conexão desta terça-feira, 21 de abril, feriado nacional, Tiradentes. E vamos trazendo aqui todas as informações para você na manhã desta terça-feira, na palma da sua mão. Venha com a gente, muitos assuntos interessantes, inclusive vamos falar sobre esta data com o professor Marcelo Caon, de Sociologia, História da Educação, Filosofia da Educação, do Ensino Superior da Faculdade Murialdo, e também ele que é doutor e mestre pela PUC-RS. Vamos conversar sobre o dia de Tiradentes e, é claro, amanhã, que é o dia 22 de abril, descobrimento do Brasil. E, claro, tudo isso que está acontecendo em relação ao pedido de intervenção militar da população, a ditadura, o AI-5, vai ser um programa muito bacana e você é o convidado para ficar conosco. Também vamos iniciar aqui o programa com a parceria da Bitcom TV em uma grande live que vamos fazer, a Live do Bem, no próximo sábado, a partir das 8 da noite. E toda a ação aqui da Bitcom TV vai beneficiar milhares de famílias em vulnerabilidade social. Aproximadamente 100 entidades e programas dependem do auxílio do Banco de Alimentos, que costuma receber 50 toneladas de doações por mês, em média. E a Bitcom TV, inspirada pelas grandes apresentações online de artistas ao redor do mundo, a Bitcom lança neste sábado, então, no dia 25, o projeto Live Show. E vai valorizar, é claro, e dar visibilidade aos talentos locais da Serra Gaúcha, mas também dar espaço para a solidariedade, pois toda a arrecadação durante a live será repassada ao Banco de Alimentos. E conosco já está na linha aqui a Cristina Fabian Gregolotto, que é coordenadora do Banco de Alimentos. Vamos conversar um pouquinho sobre a dinâmica do Banco de Alimentos e esse período também diferenciado em relação ao Covid-19. Por isso, nosso muito bom dia a Cristina Fabian Gregolotto. Bom dia. Bom dia, Kleberson. Tudo bom? Bom dia, esse feriado de Tiradentes, e nós aqui conversamos também sobre a solidariedade, Cristina. Essa parceria que nós vamos fazer aí com o Banco de Alimentos a partir, então, desse grande evento no sábado, e nos chama muito a atenção a trajetória do Banco de Alimentos junto à sociedade, o quão é importante. Gostaria que você pontuasse hoje como está a situação do Banco de Alimentos, Cristina. Bom, então, na verdade, a gente está com o nosso trabalho um pouquinho diferente, né? Nós atendemos sempre instituições, pessoas jurídicas, né? Instituições sem fins lucrativos, e a gente encaminha os alimentos arrecadados para essas instituições. Muitas delas estão fechadas agora, porque elas trabalham em turno inverso da escola, então, por causa da pandemia, elas fecharam, e a gente modificou um pouquinho o nosso atendimento. A gente está trabalhando em parceria com a Fundação de Assistência Social, com a FAS. Então, todo o alimento que a gente está arrecadando, a gente está transformando em cestas básicas para repassar para essas famílias que estão nessa situação agora. Algumas instituições continuam abertas, né? Nós temos cerca de 20 instituições que não fecharam, que são essas instituições que têm as pessoas que são alojadas na própria instituição, como comunidades terapêuticas. O pessoal das recicladoras também continua trabalhando, então nós estamos atendendo. E as casas-lares, né, que abrigam as crianças. Então, esses locais a gente continua mandando os alimentos, e todo o restante do que a gente está recebendo está sendo transformado em cesta básica para ser encaminhado para as famílias. Certo. Cristina, uma outra situação, né? O Covid-19 acabou impactando, como você mesmo se referiu, ao dia a dia aí do Banco de Alimentos. Houve alguma quebra na questão da arrecadação? Houve alguma dificuldade nesse período? Sim, a gente também teve que modificar a nossa forma de arrecadação, né? Alguns lugares que nós arrecadávamos não estão funcionando, não estão trabalhando. A gente também contava muito com o Sábado Solidário, que é aquela ação que a gente faz na porta do mercado todo segundo sábado do mês, que a gente tem os voluntários arrecadando alimentos, que também a gente não pôde fazer. Então, a gente está achando outras formas de arrecadar alimentos. E essa está sendo uma delas, né? Essa iniciativa da Bitcom TV que vem, né, super bem para poder nos auxiliar também. Então, a gente está contando
com iniciativas de pessoas físicas, com artistas que estão fazendo lives, com pessoas que fazem máscara em troca de alimentos. Então, todas essas iniciativas estão nos auxiliando na arrecadação. E estão sendo extremamente importantes, né? Porque é a forma como o alimento está chegando para nós nesse momento. Uma campanha também bem importante está acontecendo, é o Caxias do Amor, que reuniu diversas instituições para a mesma finalidade, né? Que daí a gente conseguiu continuar deixando nos mercados o cartaz lá para arrecadar alimentos e a gente passa para fazer essa coleta, monta cestas básicas para poder distribuir para as famílias. Certo, em um momento, né, que a gente também percebe que o caxiense, ele tem muito essa característica de ser solidário, como tem sido também, né, Cristina, não apenas pelas campanhas oficiais, mas também no dia a dia, como funciona isso, porque a gente sabe que há muitas mãos que auxiliam o trabalho do Banco de Alimentos, né? É verdade, a gente trabalha, o banco esse ano faz 15 anos, e a gente não teria como funcionar se não fosse pela solidariedade das pessoas e por muitos parceiros e voluntários que se dedicam, né, a pessoas que eles nem conhecem, que são pessoas que têm essa necessidade e quem está lá ajudando às vezes nem sabe quem são, né? Então a gente tem um povo muito solidário, sim, e que quando a gente precisa nos auxilia. A gente está com uma demanda muito grande, né? A previsão que se tem é que o mínimo que a gente precisaria de cestas básicas para atender minimamente quem está precisando agora seriam 10 mil cestas básicas. Nesse mês a gente já foram distribuídas 6 mil, então faltam 4 mil ainda. É um número bem grande. Se a gente for pensar na quantidade que a gente necessita de alimento, é bastante coisa. E mês que vem a gente começa tudo de novo, né? Vamos ter que fazer toda essa arrecadação de novo para poder distribuir. Durante essa campanha, a gente já arrecadou 40 toneladas de alimentos, que deu para atender, então, essas famílias que eu comentei, mas a gente ainda tem uma caminhada aí pela frente. Para nós, o que compõe hoje uma cesta básica para a gente entender esses itens? Sim, o que tem na cesta básica é o arroz, feijão, óleo, farinha de trigo, farinha de milho, leite, o açúcar, biscoito, café, e eu acho que eu me lembrei de todos os itens. Mas eu queria deixar aqui para vocês que o que a gente tem mais dificuldade agora no momento é feijão, é um alimento que a gente não recebe muito, porque ele é um alimento mais caro. Leite também a gente sempre precisa, o óleo a gente estava em falta essa semana, né? Daí a gente fez uma campanha pedindo para o pessoal doar óleo para poder complementar a cesta básica. Então, basicamente, são esses alimentos que a gente coloca dentro da cesta. Se vem alguma coisa diferente, a gente complementa. E também a gente tem recebido bastante doação de hortifruti. E aí, quando faz a entrega da cesta básica, já aproveita e entrega uma sacolinha junto de frutas e verduras. Bacana. Cristina, quero te agradecer a tua presença aqui, dizer que para nós da Bitcom TV é uma honra ter o Banco de Alimentos como parceiro também de uma atividade muito bacana para a gente, que é a questão de levar aí uma boa energia para a casa das pessoas, junto com a possibilidade delas também receberem essa energia por meio das doações. Então eu deixo esse espaço final para um convite e quem sabe aí essas 4 mil cestas básicas que precisamos fechar o mês de abril, a gente não fecha aí no sábado, não é mesmo? Legal, tomara que sim, Cleberson. Queria convidar todo mundo a participar, então, dessa iniciativa maravilhosa da Bitcom TV, que com certeza vai vir ajudar, né, nesse momento que a gente precisa tanto, que as pessoas se divirtam, aproveitem e façam um pouquinho, né, que bom quem pode doar e ajudar as pessoas que estão mais necessitadas nesse momento. Realmente é uma situação muito difícil, tem gente que ficou sem renda nenhuma, então, além das pessoas que nós já atendíamos, tem essas que não estavam na lista antes e agora estão também. Então, a gente está precisando da ajuda de todo mundo e que a gente tenha um sábado bem bacana aí com essa live. Cristina, obrigado mais uma vez, um bom feriado.
Igualmente, um abraço. Um abraço. Tá aí, então, a palavra da Cristina Fabian Gregoleto, que é a coordenadora do Banco de Alimentos aqui de Caxias do Sul. Reforçando, dia 25, sábado, live do bem aqui na Bitcom TV, com o nosso forte parceiro, que vai trazer aí um repertório muito bacana, o Rafael Texas, repertório de sertanejo raiz, para você curtir uma música muito bacana, com bate-papo, descontraída a live, e é claro, com essa possibilidade de você fazer a sua doação. Live do Bem é sábado, dia 25 às 8 da noite. Você é o nosso convidado especial aqui na nossa programação de sábado à noite na Bitcom TV. Vamos ao nosso comercial e já a gente volta aqui com Conexão. Continue ligado. Olá, eu sou Diego Monteiro. Meu nome é Fernanda Killian. Nós somos do Grupo Montequida e temos um assunto importante para você. Você que está procurando por qualidade de vida, saúde, bem-estar e longevidade, nós temos um produto líder no segmento mundial para oferecer para você. Nosso carro-chefe, que muitas vezes a gente chama de colchão, nada mais é do que o sistema de dormir do futuro, com tecnologias japonesas, europeias, exclusivas e patenteadas, uma garantia de 15 anos no nosso segmento. Então, para nós, uma satisfação poder oferecer a você todas essas tecnologias no seu bem-estar, na sua saúde e qualidade de vida. Você que ficou interessado em nossos produtos, entre em contato conosco, acesse o nosso site e siga-nos nas redes sociais. Montequida. A sua qualidade de vida. Que tipo de pessoa você tem sido? Sou o coach financeiro Nathanael Buogo da Inteligência Aplicada e é sobre isso que eu vou falar hoje. Você é uma pessoa que deixa acontecer, não se importa muito com o seu estado atual das finanças e pensa que depois pode resolver tudo? Ou faz acontecer? Assume a responsabilidade financeira com objetivos, metas e planejamento bem definido. Ou quem sabe, pergunta o que aconteceu? Vive sempre correndo atrás do dinheiro. Você quer ter uma mudança e ser uma pessoa que faça acontecer? Entre em contato. Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Estamos de volta com Conexão, ao vivo aqui pela Bitcom TV, passa no seu smartphone, trazendo informações pertinentes aí na manhã desta terça-feira e também sobre a data Tiradentes. Qual é esse feriado? Como que as pessoas podem buscar aí na história um resgate para os dias atuais? Vamos conversar também sobre amanhã, dia 22, descobrimento do Brasil. Vamos conversar sobre tudo que está nos cercando no cotidiano do Brasil, um momento histórico também global em referência ao Covid-19, o impacto dentro também da questão política do Brasil e também tudo que acontece no planeta diante desse quadro de isolamento e necessidade de distanciamento social. Vamos então à nossa segunda entrevista na manhã desta terça-feira, feriado de Tiradentes, com o professor Marcelo Caon, que é professor de Sociologia, História da Educação, Filosofia da Educação do Ensino Superior da Faculdade Murialdo e professor e mestre pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na área de concentração em História e também das Sociedades Ibéricas Americanas. Hoje, então, dia de Tiradentes, conversamos com o professor Marcelo Caon. Seja muito bem-vindo à Bitcom TV, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite para que nós possamos trocar algumas ideias aí sobre essa data comemorativa. Com certeza. Professor, a maioria dos brasileiros aí tem acesso ao que é, o que representa esta data.
ao estar passando pelo seu momento escolar na vida. Mas muito pouco é feita uma reflexão mais profunda sobre a data. E é por isso hoje nós gostaríamos de conversar um pouquinho, o senhor já inicialmente nos relembrando algumas informações importantes sobre o momento histórico de Tiradentes e o porquê essa data no dia 21 de abril. Essa data ela é interessante pelo ponto de vista, eu diria, que é uma data escolhida, né? Não é uma data escolhida, aliás, é uma data escolhida por um determinado grupo e um determinado contexto da história do Brasil, né? Tiradentes foi visto, ou passou a ser visto como um movimento e uma pessoa que dirigiu ou esteve envolvida no movimento a partir lá por meados de 1860, quase um século depois. Por quê? Porque quando surge o movimento republicano, já no século XIX no Brasil, o movimento republicano que queria contestar o pensamento monarquista, não havia ali nesse movimento republicano ainda nenhuma figura na história que pudesse servir de uma espécie de herói ou alguém que pudesse significar, ter uma relevância, digamos assim. E aí, muito se fala na história, que antes mesmo de acontecer a história do Tiradentes, a gente teve Felipe dos Santos, que também sofreu as mesmas coisas que Tiradentes, só que ainda em 1720, né? E aí o grupo republicano na época, ao escolher, né, no seu passado, escolher o passado, o que representaria para eles esse movimento, acaba deixando de lado o Felipe dos Santos, que tem uma importância muito mais, eu diria, relevante, do ponto de vista popular, eu diria, até de interesses mais horizontais. E acabou escolhendo Tiradentes, porque Tiradentes, todos sabem, fez parte do movimento republicano, né? O movimento de Tiradentes era um movimento separatista, queria separar, claro, queria separar só a região de Minas Gerais, né? Não tinha uma ideia de um projeto nacional de Brasil que incluísse todos os outros estados, era só na região ali rica de hoje Minas Gerais, né? Mas aí se escolhe, então lá em 1860 se escolhe o Tiradentes, acho que até confirmando aquela máxima, né? Cada época escolhe o passado que quer. Então Tiradentes foi escolhido e ficou entre se fazer estátuas em homenagem a ele, entre os movimentos que foram cada vez mais ganhando força no Brasil monárquico, aos republicanos chegarem ao poder em 1889, através da deposição de um golpe, né, sobre Dom Pedro II. Então, uma das primeiras coisas que se faz é exatamente conferir a data de amanhã como um feriado nacional, um feriado republicano, um feriado do movimento, que representaria esse movimento republicano. Quando nós sabemos que, claro, o movimento ele nunca aconteceu efetivamente, né? A gente tem o Silvério dos Reis, que a gente aprende na escola, que vai acabar dedurando, e o pessoal acaba não fazendo a famosa Inconfidência Mineira. Ela está organizada, mas ela não ocorre. Ela é um movimento muito sincronizado com um determinado grupo que não acabou não ocorrendo. Agora, se a gente for pegar a construção que é feita sobre Tiradentes, ela é uma construção que a gente acaba nem conhecendo verdadeiramente quem foi Tiradentes. Se a gente observar as estátuas que são feitas pelos movimentos republicanos, mais tarde, na própria Primeira República, com o movimento positivista, e até depois com os pintores que são contratados para retratar o momento do enforcamento do Tiradentes, vai haver uma construção que não era ligada à realidade, né? Quem estuda um pouco mais aprofundadamente sabe que Tiradentes, no momento lá da forca, não tinha cabelo nem barba, que é exatamente o oposto daquilo que tanto o Décio Vilares quanto o Pedro Américo acabaram colocando nas suas telas, né? Ou seja, uma pessoa mais personalizada, digamos, um Cristo cívico. Então é óbvio, é um movimento político que vai utilizar o Tiradentes e, claro, vai acabar aí dando no feriado nacional, inclusive. Se não estivéssemos nesse momento de isolamento social, como eu digo para os meus alunos, né, feriadinho na escola. Pois é. O senhor, então, está dizendo que realmente Tiradentes foi algo que foi inventado, só para deixar claro. Não, o Tiradentes efetivamente existiu, o movimento, inclusive, tinha ideias republicanas, diferentes das ideias monarquistas, era um movimento organizado, esse movimento existiu, mas o que se fala sobre Tiradentes é muito mais uma construção social sobre efetivamente aquilo que ele foi. Tanto que se nós perguntarmos hoje para os ouvintes, aqueles que nos assistem,
resuma Tiradentes em uma frase, uma expressão, eu me arriscaria a dizer que talvez nem todo mundo saiba desenvolver aí um raciocínio mais delongado, até mesmo curto sobre Tiradentes. Por quê? Porque no nosso imaginário, Tiradentes teria sido alguém que em algum momento lutou contra alguém e efetivamente foi morto. Talvez alguns se lembrem uns detalhes a mais, mas, ou seja, a gente vai deixando, o que eu quero dizer com isso é que a nossa época não é a época que escolheria um Tiradentes, nesse caso, porque Tiradentes foi basicamente o quê? Se a gente pegar na representação de ideias, foi ou é um movimento de contestação ao poder centralizador português. À época, quando os republicanos escolhem Tiradentes, eles estão exatamente contestando o poder centralizador de Dom Pedro II. Hoje, o que estaríamos comemorando de Tiradentes? Ele seria uma figura utilizada para algum fim? Então, talvez, o que eu quero dizer é que cada época vai construir sobre um determinado personagem histórico que existiu, de fato, mas vai construir sobre ele o seu imaginário, a sua possibilidade de ver nele alguma coisa que está no seu presente e não necessariamente aquilo que aconteceu na íntegra no passado. Então, Tiradentes existe. Agora, quem hoje se arriscaria a ser uma espécie de Tiradentes no sentido de lutar contra um tipo de poder centralizador ou até mesmo defender a ideia de república, de um sistema público, né? Porque a república significa a coisa do povo, né? Mas não no povo no sentido, assim, vago, né? Da questão da construção da alternativa para as pessoas a terem serviços públicos, de terem bom atendimento, independentemente da sua condição social, e uma outra série de coisas que são importantes, ainda mais nesse momento em que a gente vive, que nós estamos percebendo ou repercebendo, se é que essa palavra acho que nem existe, mas está aqui fazendo um neologismo, né? A ideia de que nós precisamos resgatar ou reconstituir aquilo que é o bem público, né? E que pode servir como bem-estar social. Talvez pensar Tiradentes hoje seja muito mais nesse sentido, mas claro, não de uma forma vaga. Acho que vale a reflexão, vale a leitura, efetivamente, de quais eram as ideias republicanas, o que é importante no nosso movimento republicano e o que ele nos trouxe de interessante nos dias atuais. Mas claro, é uma construção atual. Certo, professor Marcelo Caon, uma outra data que há muitas controvérsias a respeito é o descobrimento do Brasil, dia 22 de abril, agora quarta-feira. Nesta palavra forte de descobrimento do Brasil, muitos colegas do senhor colocam aí que, na verdade, não aconteceu um descobrimento, pois já existia um povo aqui, embora não tenha tido contato, é claro, com a Europa antes, com o mundo civilizado daquele momento, daquele período histórico, mas existiam aqui índios, pessoas habitando aqui com a sua própria cultura. Como o senhor também interpreta essa data? Essa é uma data importante também, mas ela não é a única, nem especificamente aquilo que traduz o espírito da população em geral da atualidade, né? Mas ela é uma data importante porque ela reforça algumas questões, ela também, inclusive, pode nos auxiliar a fazer uma reflexão, né? Primeiro, sabendo que, obviamente, uma coisa é fato, os grupos indígenas, né, dentre vários, né, eu poderia dizer os tupinambás, tupiniquins, dentre tantos outros, já viviam aqui. Então, usar a palavra descobrimento, ela é complicada, ela é complexa, porque quando eu descubro algo, significa que esse algo está encoberto. Logo, eu só descubro quando ninguém o conhece. Não era o fato, né? Então, esse território ele já estava aqui demarcado, já constituído de diversos grupos sociais que, inclusive, viviam muito bem perante as suas próprias regras e decisões. No momento que você tem a chegada dos portugueses, que muitos interpretam muito mais como um encontro de cultura, a cultura bárbara, que é o homem medieval, ou o que está saindo ainda da medievalidade, o homem europeu ainda embrutecido, e também ali ainda recém-saído da peste negra e com diversos problemas, inclusive sanitários, né, e de doença pública. Esse é um fator que vai fazer, inclusive, com que a chegada dos portugueses depois dos espanhóis faça com que milhares de índios morram por causa do contato com as doenças trazidas por esse português, por esse europeu dito civilizado, mas que evidentemente não é um europeu da atualidade. A gente tem que cuidar para não pensar que o europeu na Idade Média moderna é um europeu igual ao de hoje, vive uma vida muito boa
em certos padrões que a gente pode considerar, bom, é um encontro de culturas. Cada cultura tem determinados valores, né? E embora seja a data, nós sabemos que o próprio espanhol Pinzón já tinha vindo ao Brasil 2, 3 meses antes, ainda em janeiro de 1500, mas não valia, aliás, Pinzón contratado pela Espanha, mas não valia porque naquele momento tinha divisão já do Tratado de Tordesilhas, então a vinda de Cabral era para reforçar isso. Bom, a gente sabe que Cabral estava nesse sentido indo e organizando o périplo africano, e aí, óbvio, teve essa vinda dele para cá, discutida inclusive se era proposital, se não era. Eu acho um pouco ingênuo achar que não havia um conhecimento já em 1500, quando a gente estuda algumas partes cartográficas que já mostram o desenvolvimento da ideia de um novo território. Então, mas enfim, veio para cá e veio como uma espécie de representante real. O que significa isso para nós hoje? Basicamente, nosso encontro com a exploração? Talvez, mas não quer dizer que a simples vinda do Cabral para o Brasil tenha definido o traçado. Até porque quando o Cabral vem para o Brasil, ele não vem e chega aqui e logo na sequência, nos primeiros 30 anos, Portugal não se importa muito com as terras que tem, porque está mais preocupado com o comércio com o Oriente do que necessariamente com o pau-brasil aqui, tanto que a colonização vai ser feita de uma maneira assistemática. Bom, mesmo depois com Martim Afonso de Sousa, em 1532, 1534, não havia um projeto de país. O que havia, efetivamente, era um pedaço de terra colonizada que deveria servir de fonte para sustentar o mercantilismo português, para sustentar a nobreza portuguesa, né, a ideia de monarquia. O que nós podemos pensar hoje é que talvez essa ideia possa ser analisada para nós tentarmos entender o que é importante para o Brasil hoje. Ser ou ter uma economia dependente, ser ou ter uma dependência sociopolítica, ou ter uma autonomia, de certa forma, poder preservar os seus valores internos e, obviamente, escutando todas as instituições democráticas para, então, negociar com os agentes externos, para que a gente não fique sempre com essa coisa de submissão, de se submeter. Porque, claro, ao chegar aqui, a colônia vai durar 300 anos, né? O Brasil não vai ser o Brasil é um pedaço, na realidade, de Portugal. Não vai se constituir como um projeto de país, não se constituiu nem como um projeto de império. Era um pedaço de terra na qual o tempo inteiro se buscava encontrar uma fonte específica de matérias-primas que pudesse manter a economia de Portugal funcionando, né? Ou pelo menos parte dela. Então o Brasil serve para isso hoje em dia, já passado esse tempo, as nossas experiências e outras coisas que a gente poderia somar a isso. Será que ainda nós podemos pensar essa data como apenas, sim, uma data inicial de exploração, mas ela pode nos fazer pensar, somos ou não somos, que ideias e valores temos, inclusive juntando com a ideia republicana, né, da coisa pública. Será que o Brasil hoje não tem alguma coisa importante para ser preservada? E aí a gente poderia citar o próprio Sistema Único de Saúde como algo público que é tão importante nesse momento. Então são elementos que fazem com que, apesar de ser um feriado, e no caso de Tiradentes, né, no caso do descobrimento do Brasil não é, mas apesar de ser elementos da história que existem em um passado que nós podemos sempre estar construindo sobre ele, alguma coisa que é nossa do presente, será que não é interessante a gente poder pensar para a nossa atualidade, sem sombra de dúvida, sem manter nenhum tipo de preconceito? Acho que poder pensar essas datas, né? Até porque se a gente for ver efetivamente a história, como acontece com o caso do descobrimento do Brasil, é muito complicado, porque, por exemplo, os genoveses e o pessoal de Florença, né, os florentinos patrocinam a viagem de Portugal para cá, estão muito preocupados em ganhar dinheiro, quer dizer, era uma viagem, uma grande expedição do Cabral, tanto para a África, né, para passar o cabo, tanto quanto para o Brasil, era uma ideia mercantilista, era uma ideia de expansão de uma grande navegação, era uma ideia, né, que a gente chama economicista. Não é necessariamente vamos encontrar um lugar para levar ali a civilização, até porque o europeu estava ainda muito longe dessa ideia que nós hoje chamamos de civilização, né? Por isso que eu chamava antes, cuidado com os anacronismos, né? Com certeza. Professor, estava na nossa pauta falar da questão do feriado,
falar sobre o descobrimento do Brasil, mas é claro que em virtude aí do nosso final de semana, onde aconteceram algumas manifestações em todo o país sobre a questão da intervenção militar, seria importante a gente conversar e trocar bater um papo, trocar uma ideia a respeito também desse sentido. Há muita população jovem que não conhece o que foi a ditadura, o período de ditadura, e interessante a gente conversar um pouquinho sobre esses pedidos. O que foi o AI-5 também. Gostaria de ouvir uma palavra do senhor sobre esses fatos que vêm acontecendo nos últimos dias, no sábado e no domingo, principalmente com uma manifestação do presidente. Já na segunda-feira ele atenuou um pouco mais o discurso que teve publicamente, mas o senhor também, como professor de história, como vê essa postura, essa busca de uma parcela, ou uma parte, melhor dizendo, da população incentivada a esse pedido de intervenção militar? Bom, eu sugeriria até para quem nos assiste que pudesse ler o livro O Povo contra a Democracia. É um professor americano, Yasha Monk, né? É um livro recente, eu diria, né? Foi recente, do ano passado, desse ano, acho. Poder ler, poder dar uma estudada ali, porque fala exatamente nos movimentos que nós estamos passando na atualidade e quais são as causas desse movimento. Seriam 3 elementos. Eu acho que já fica a dica para o nosso ouvinte e aqui espectador. Nesse sentido, buscar... a minha pergunta é legítimo as manifestações das pessoas comuns, né? Agora, quando a pessoa é pública, tem um cargo público e é regido pelo que a gente chama de contratualismo moderno, né? Porque aí é necessário que as pessoas sigam as regras constitucionais. Penso eu, porque eu sou um defensor constitucional. Eu gosto muito de várias ideias constitucionais brasileiras, aliás, a Constituição de 88, e tenho um apreço também pela história americana no que se refere à defesa dos direitos constitucionais, além dos franceses e inclusive os alemães com Adenauer, que foi quem reconstruiu a Alemanha depois da Segunda Guerra. Muitas pessoas estudam muito, tem um certo fascínio pela Segunda Guerra, sim, todos temos, mas eu também sugeriria estudar a retomada da democracia liberal depois da Segunda Guerra, depois de Hitler, pelo Adenauer, que foi quem articulou e restabeleceu a democracia na Alemanha. Bom, mas voltando à tua pergunta, se nós temos o que é o contratualismo, o que seria o contratualista, né? É uma ideia de que se nós nascemos maus ou não, se somos maus por natureza ou não, ou se a sociedade nos corrompe, isso não vem ao caso agora, vale a pena lembrar que, em determinado momento, o homem não pode fazer tudo o que ele quer. Nem tudo que ele quer ele pode, nem tudo que ele pode ele quer, nem tudo que ele quer ele pode, nem tudo que ele pode ele deseja, nem tudo que ele deseja ele vai querer. O que significa? Não há liberdade, existe a liberdade, mas não no sentido puro do eu fazer exatamente tudo aquilo que eu quero. Por quê? Porque se eu fizer tudo aquilo que eu quero, em alguma medida eu vou acabar prejudicando o outro. E aí, obviamente, não é algo que só corresponde a mim, né? E os contratualistas diziam que, resumindo, para não nos matarmos, porque se todo mundo achar que pode fazer o que vai querer fazer, em algum momento um vai acabar prejudicando o outro e vai estar num estado de caos, de anomia social. Para evitar isso, é necessário então que se faça uma espécie de contrato, onde em alguma medida a gente tem um limite, né? E depois na psicanálise inclusive vai se falar isso, existe uma lei que vai dizer, olha, para não ir para a barbárie a gente precisa da lei. Para ir não caminhar para a barbárie a gente precisa do contrato social, que vai reger até onde podemos ir. A partir daí nós podemos defender as inúmeras ideias desde que isso não se rompa. Quando eu estou fazendo como uma pessoa comum, exigindo algo, eu estou dentro do meu limite constitucional. Quando eu sou uma pessoa pública, eu exacerbo o meu limite constitucional. Porque nós temos a Constituição e a minha pergunta é, tudo bem, entendi que é legítimo, mas a questão é, pedir intervenção, ditadura para que elementos? Essa é uma questão para a gente poder pensar, né? Que serviria para quem, em que medida? Porque se nós temos um conjunto de leis, se boa parte delas são aplicadas, e são aplicadas, uma pequena parte delas mal, bom, a gente nunca joga a água do banho com a criança junto, tem um provérbio, né? Você precisa melhorá-las. Até o Churchill dizia, a democracia é o pior dos modelos políticos
retirando todos os demais, né? Fazer essa ironia. Então, precisamos melhorar a economia. Bom, que tipos de atitudes, né? Precisamos melhorar nosso grau de corrupção. Bom, me parece que nós temos Ministério Público, nós temos agentes... Ou seja, para tudo que se pergunta, se pede, nós temos instituições fortes. Por isso que, ao solicitar uma intervenção militar, um processo onde você não respeita a Constituição, mas faz algo por fora dela, que a gente chama aqui aí de né, um ato, como, por exemplo, o próprio AI-5, ele não era constitucional, ele não estava ali, ele era um arco por fora, a gente tem que entender que há um interesse, como tudo, mas tem que haver qual é o interesse nesse sentido. No Brasil, por exemplo, se houvesse qualquer escalada rumo ao autoritarismo via uma ditadura militar, por exemplo, na economia, nós teríamos uma debandada ainda maior de investidores no Brasil, de investidores da melhor qualidade. Eu não estou falando daquele investidor que não tem uma preocupação com produção. Nós teríamos. Isso já mostra a nossa classificação diante dos olhos internacionais. Do ponto de vista político, isso atrapalharia uma série de coisas, inclusive de liberdades. E aí vem aquela questão que é contraditória. Muitas pessoas que, às vezes, defendem a ideia de liberdade, pedem para que nós entremos num regime onde a liberdade será tolhida. Não só aquela minha liberdade onde eu não posso prejudicar o próximo, mas a minha liberdade, inclusive, de simplesmente poder produzir algo, poder produzir diálogos, ideias criativas, melhorias na vida de todos nós. Então, acho muito complicado, até porque a gente tem visto esse tipo de manifestação, mas me parece que há necessidade de se perguntar, para quê nesse sentido? Nós não temos instituições? Não, nós temos instituições. Só que, claro, aí quando a gente vai averiguar, a gente sabe que toda vez, e aí é uma questão que eu fecharia aqui nesse primeiro momento para a tua resposta. O grande problema é que as medidas autoritárias e os pedidos, geralmente de ditaduras, seja de direita ou de esquerda, elas vêm grudadas em regimes de exacerbação do nacionalismo, mas muito mais que isso, da utilização da palavra povo, sem que sequer o povo esteja lá. Né? É o famoso populismo. Né? E aí, quando a gente fala de populismo, eu quero dizer para vocês, quando os populistas concorrem ao governo, eles sempre dirigem sua ira contra grupo étnico, religioso, partidário, mas que ele não considera o povo real. Né? Depois que, geralmente, populistas chegam ao governo, eu poderia dar um exemplo como na Hungria, na Turquia e na Polônia atuais, né? Quando esses populistas chegam ao governo, aí eles passam a dirigir sua ira contra um segundo alvo. E isso é o mais perigoso, e que ele não é visto, que é o alvo das instituições formais, informais, que exatamente ousam reivindicar ou ousam um outro discurso. Ou todo aquele que reivindicar o monopólio real desse populismo, inevitavelmente será criticado ou será perseguido por ele. Isso existe desde a antiguidade. Hoje nós temos um populismo mais moderno, né? Mas é uma preocupação. E as pessoas, na ausência de reflexão, muitas vezes simplesmente vão. Elas vão por vários motivos, né? Mas muitas vezes porque querem ou se busca respostas rápidas. E eu digo para vocês, respostas rápidas não existem para problemas complexos. Né? Isso a neurociência já explicou, Steven Pinker, que é um famoso neurocientista de Harvard, também nos fala sobre isso, e outros tantos da psicologia, da história, da sociologia. Os problemas complexos são sempre resolvidos através de muita paciência, sim, mas confiança nas instituições, e principalmente na população, mas não no povo, esse povo que é citado assim como algo quase na nuvem, que ninguém define exatamente o que é, né? Professor Marcelo, para a gente finalizar aqui, essa dualidade, ela sempre existiu dentro da humanidade, né? O vermelho, o azul, né? Os maragatos e chimangos, se a gente puxar a brasa aqui para o Rio Grande do Sul, sempre existiu essa polaridade. Mas nesse momento histórico do Brasil, nós estamos vivendo isso, né? Estamos vivendo isso de uma forma até que hoje qualquer tipo de debate, de ideia, ele se concentra em polos completamente diferentes, né? Um de cada lado. Por que o senhor acredita, né? Porque eu tenho uma crença que a história, ela
nos ensina com os acertos e os erros dos nossos antepassados, né? E como seria, né, esse mundo que ainda falta muito para um equilíbrio? A gente não vê ninguém pregar um equilíbrio de fato, a gente vê uma ideia de um lado e uma ideia de um lado completamente oposto. É isso que eu quero trazer aqui para a sua última participação. Essa questão da polaridade política, a qual nós estamos vivendo no país, o quanto que isso impacta e o quanto que a gente pode aprender com legados da nossa história da humanidade. É importante dizer que a polaridade, e que todo mundo, eu vejo muito a se falar, né, essa questão da dualidade, do maniqueísmo, da polaridade, ela nem sempre, aliás, ela existe sim, mas ela é uma coisa, algo construído. Em vários exemplos da história, eu não teria tempo suficiente aqui para sintetizar, mas em vários momentos da história nós tivemos pluralidade de ideias. Eu não estou dizendo a todo momento na história, mas em vários momentos da história nós tivemos pluralidade de ideias. Havia, em certo momento, a construção de uma narração que só deixasse duas ideias. E esse é o grande problema. O ser humano pensa de várias maneiras, as pessoas não pensam de forma fixa, claro, com algumas exceções. Eu estou falando aqui de uma forma, né, não generalista, né, mas de uma forma assim, mais ampla, né? Existem sempre os grupos que estão, né, como o próprio Freud dizia, as massas, enfim. Mas, em geral, nós pensamos de uma forma plural. Mas não era interessante, nunca foi interessante no século XX, pensar dessa maneira, né? Era sempre importante se colocar na dualidade. E, portanto, nós fomos construídos, em boa parte, algo já tentava fazer aquela velha história da teoria dos rótulos. Ao falar, bom, só posso caber num lugar ou no outro. E isso prejudicou. Nós somos filhos ainda da ideia da mentalidade da Guerra Fria, que colocava exatamente isso, dois polos. E a União Soviética ajudou muito, porque todos os socialistas que existiam, que eram contrários a Moscou, bom, os soviéticos massacraram. E todos aqueles de capitalistas que eram contrários à ideia dos Estados Unidos, de uma certa maneira, não puderam, em certa medida, não puderam se sobrepor o seu modelo de industrialização, o seu modelo de independência, porque havia essa carga e essa complexidade. Então tudo acabou ficando em dois polos. O resultado disso é que o ser humano pode pensar de uma forma plural, só que pensar de uma forma plural hoje significa lidar com medos, com incertezas, com uma série de coisas que são importantes, inclusive, para fortalecer a nossa opinião. Só que ainda há uma resistência em manter a ideia de polaridade, porque ela beneficiaria ou seria mais interessante, e aí é um problema, porque a gente acaba caindo, quem entra, né, nisso, acaba entrando numa cilada, ou seja, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. Eu costumava dizer, às vezes, meus alunos na faculdade, ao analisar para aquele filme, agora não vou me lembrar, o filme brasileiro do Capitão Nascimento, Tropa de Elite, que parecia que você tinha que terminar o filme ou estando de um lado ou estando do outro. E isso no primeiro filme era uma enrascada, depois no segundo filme a construção da narrativa é outra. Ou seja, ninguém nos obriga a ficar necessariamente num lugar ou no outro. E o que eu sugeriria é exatamente escapar a essas polarizações, porque elas acabam limitando a nossa construção, a nossa criatividade. Eu pensaria o seguinte, bom, nós temos que ter um chão, uma base de raciocínio sobre o qual, a partir daí, podemos ter as mais diversas opiniões e nos respeitar a partir delas. Eu acho que essa base está muito bem constituída na Revolução Francesa, depois com a Revolução, com as revoluções sociais, depois com o Maio de 68, com as constituições democráticas, com a criação dos direitos humanos na ONU, que nos colocam assim, o mínimo que é a garantia de igualdade entre os direitos dos seres humanos. A partir daqui, não nos rebaixemos a partir daqui. Então, a partir daqui, quem quiser pensar diferente, pode pensar. E aí sim, nós vamos construindo uma variação. O problema é que muitas vezes isso não é bom, isso não vende, isso não dá voto. Então, muitas vezes, as pessoas pensam diferente de A e B, estão pensando já num C, num D, até num Z. Mas tem ainda dificuldade, porque ao se pronunciarem, o seu discurso é sequestrado e colocado um rótulo. Bom, o que eu sugiro para essas pessoas? Que continuem defendendo seus pontos de vista fora do A e do B. Que continuem defendendo seus pontos de vista, sim, fora daí, não entrem nisso, porque senão nós vamos ficar num eterno retorno, como falava o Nietzsche, né?
sempre voltando e não resolvendo as coisas práticas. Isso é um ponto de partida extremamente importante. E também considerar que em cada parte pode haver elementos no A e no B, pode haver elementos que podem ser interessantes. Eu não quero dizer que existem na sua totalidade. Pode haver elementos que podem ser interessantes. Às vezes até, inclusive, negativos para poder pensar. Mas é necessário fugir dessa dualidade. E muito dessa história de que nós pensamos, vamos referir assim, né, que a gente pensa de uma forma dual, isso é uma construção, isso é uma ideia para a gente continuar pensando dual. Eu diria para vocês, não pensem de forma dualista, né? Essa nossa perspectiva, ela vem muito da questão judaico-cristã e depois das construções políticas modernas, mas vejam só, vocês podem estudar Voltaire, vocês podem estudar Montesquieu, vocês podem estudar os pais fundadores da América, vocês podem estudar o Padre Nóbrega. Há tanta diversidade de ideias na literatura e na história para construirmos novos referenciais, mas aí é necessário estudo e uma certa dedicação. Porque o caminho mais fácil da destruição sempre é entrar nos polos e simplesmente repetir o discurso de ódio. Eu tenho falado que o discurso de ódio, ele não vai e não representa nada em nenhum lugar e não continuará representando absolutamente nada, a não ser a nossa regressão. Porque hoje, vamos combinar, é como se nós estivéssemos no mundo, eu não falo no Brasil, apenas estou falando no mundo, como se nós tivéssemos nascido no iluminismo, mas existem pessoas que hoje fazem defesa de um retorno à Idade das Trevas. E eu acho que nós precisamos ser um pouco mais neo-iluministas, criativos nesse sentido. Mais ideias, mais cores, mais propostas, mais debates sim, mas com um ponto de vista, com uma base muito importante, que é a base dos direitos elementares do indivíduo. Muito bem, professor Marcelo Caon, obrigado pela presença aqui nesta terça-feira pela manhã, feriado de Tiradentes na Bitcom TV. Sempre um prazer a gente poder conversar sobre a nossa história e ver realmente aquilo que a gente pode trazer para o nosso momento. Muito obrigado pela parceria, um abraço. Obrigado, até a próxima. Até mais. Então conversamos aí, uma bela conversa com o professor Marcelo Caon, professor de Sociologia, História da Educação, Filosofia, realmente uma pessoa muito gabaritada para falar sobre estes assuntos que aqui tratamos, num feriado que todo mundo aí acha que não poderia render uma grande pauta, está aí uma grande pauta aí, parabéns também a toda a nossa equipe envolvida aqui, o Edinho Soares e o próprio Ivan Sgaraboto que trouxe aí as nossas pautas. Um abraço a todos, fiquem bem. Na quarta-feira o Conexão volta para vocês. Um abraço, tenham um excelente feriado. Bitcom TV, passa no seu smartphone.